Capítulo 1. Aquele verão em Paraty. O sol brilhava como nunca naquela manhã de dezembro. As águas de Paraty refletiam tons esmeralda e dourado, e as ruas de pedras antigas pulsavam com turistas, sorrisos e aquele cheiro inconfundível de maresia misturado a frutas tropicais. Para Luna, de 20 anos, era sua primeira viagem sozinha, um presente que se deu após concluir o segundo ano da faculdade. Cabelos castanhos soltos ao vento, câmera pendurada no pescoço, ela caminhava pelo centro histórico como quem buscava algo que não sabia nomear. Talvez liberdade, talvez um reencontro com si mesma. Já ele, Miguel, 23, vinha todos os verões para Paraty desde a infância. Filho de pescador com professora, conhecia cada viela, cada segredo da cidade. Agora, formado em design gráfico, vinha para fugir da correria de São Paulo e respirar. Não esperava por nada além de tranquilidade. Mas aquele dia, tudo sairia do eixo. O primeiro encontro foi um tropeço literal. Luna distraída olhando o visor da câmera, Miguel saindo de uma loja de cachaças artesanais. Ai! Ela soltou quando esbarrou de frente com ele, quase derrubando a lente da câmera. Nossa, desculpa! Miguel disse, segurando o braço dela com firmeza e um sorriso de desculpas no rosto. Eu não vi você, nem eu vi você, mas a culpa foi minha. Eu tava tentando capturar um reflexo de luz nessa parede, respondeu, apontando para o lado, rindo envergonhada. Reflexo de luz? Ele arqueou a sobrancelha, curioso. Isso é papo de artista ou de turista? Os dois. Ela respondeu, devolvendo o olhar, com um brilho que ele não soube explicar de onde vinha. A conversa que começou ali despretensiosa estendeu-se até o fim do dia. Foram juntos ao cais, tomaram um suco de graviola gelado, falaram de livros, de amores passados, de medos bobos e sonhos grandes demais. Miguel descobriu que Luna queria ser fotógrafa documental e rodar o mundo. Luna descobriu que Miguel guardava desenhos que ninguém nunca tinha visto, cheios de mundos inventados. Nos dias seguintes, os encontros viraram rotina. E a rotina virou algo mais. Beijos roubados na areia à noite, mãos entrelaçadas em meio a feiras de artesanato, passeios de barco sob o céu laranja do entardecer. Tudo parecia mágico, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para eles. Mas como todo verão, o fim vinha com o calendário. Eu volto para São Paulo semana que vem, Miguel anunciou numa tarde em que estavam deitados na grama, ouvindo o barulho dos pássaros. E eu para Belo Horizonte, ela murmurou, desviando o olhar. O silêncio que se seguiu era denso como nuvem antes da chuva. Eles sabiam que aquilo teria prazo, mas sentir era inevitável. Não vamos fazer promessas, ele disse. Eu não quero virar só mais um nome nas suas lembranças de viagem. E se você já for? Ela retrucou, olhando nos olhos dele, como quem tenta esconder o medo. E se isso aqui for só coisa de verão? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, e disse quase como um sussurro. E se não for? No último dia, eles discutiram. Um desentendimento bobo, causado por ciúmes. Ela viu ele rindo com uma garota na feirinha. Ele a acusou de não confiar nele. As palavras saíram quentes, impulsivas. Os dois foram embora sem se despedir direito. Luna chorou no ônibus de volta. Miguel ficou em silêncio o caminho inteiro de volta a São Paulo. Nenhum dos dois mandou mensagem. Nenhum dos dois bloqueou o outro. Mas o orgulho falou mais alto. Ainda assim, toda vez que Luna passava as fotos daquela viagem, o rosto dele aparecia, em uma esquina, na sombra de uma árvore, no reflexo de um vidro, como se ele estivesse em tudo que ela viveu. Miguel, por sua vez, começava a desenhar mais rostos femininos do que antes. E todos tinham aquele mesmo olhar castanho inquieto, aquela boca entreaberta prestes a rir ou chorar. Eles haviam se perdido, mas algo dentro deles dizia que ainda não era o fim. Mal sabiam eles, que a vida, quando quer, dá voltas que nem o tempo entende. E o reencontro já estava sendo escrito. Capítulo 2. A cidade, dois corações e o mesmo silêncio. 2 meses tinham se passado desde aquele verão em Paraty. 2 meses desde os últimos beijos, desde a discussão, desde o silêncio que se instalou entre eles como uma névoa pesada. Luna voltou à sua rotina em Belo Horizonte, às aulas na faculdade, aos freelas de fotografia em festas infantis e eventos escolares. Sorria, mas havia um brilho diferente em seus olhos, como se algo tivesse se apagado. À noite revisava suas fotos de Paraty e se perguntava se deveria escrever, mandar um oi, tudo bem? Quebrar o orgulho. Mas sempre desistia. Se ele quisesse, ele já teria mandado algo, pensava. Já Miguel, em São Paulo, voltará a trabalhar em uma agência criativa. Passava os dias entre prazos e briefings, os fones de ouvido escondendo as músicas que o faziam lembrar dela.
Ele também tinha escrito mensagens que nunca enviou. Ela seguiu a vida. Eu seria só um obstáculo, dizia a si mesmo. Mas nenhuma desculpa preenchia o vazio. Até que, sem que nenhum dos dois soubesse, a vida começou a costurar os fios do acaso. Era março, início de outono, quando Luna foi convidada por uma amiga a participar de uma exposição fotográfica em São Paulo. Seu trabalho de Paraty fora selecionado para compor a mostra, com o tema Instantes Eternos. Aceitou de imediato. Não pensou em Miguel. Não queria pensar. Era só trabalho. A galeria no bairro da Vila Madalena estava cheia naquela noite de sexta-feira. Pessoas conversavam, taças tilintavam, sorrisos iam e vinham. Luna estava nervosa, mas feliz. Seu painel com as fotos de Paraty chamava a atenção, especialmente uma imagem em que um rapaz sorria com uma sacola na mão, o reflexo do sol cortando seu rosto pela metade. Ela não revelou a ninguém que aquele era Miguel. Foi então que do outro lado da sala ele entrou. De jeans escuros, camiseta preta e um casaco cinza amarrado na cintura, Miguel andava distraído, acompanhando um colega de agência que o arrastara até ali. Vai ser bom para sua criatividade, cara, o amigo tinha dito. E então, como se o universo parasse por alguns segundos, seus olhos encontraram os dela. Foi como voltar para a areia quente, como se o som da galeria tivesse sumido e só restasse o barulho do mar batendo no peito. Ela congelou. Ele travou o passo. A distância entre eles era curta, mas os meses que os separaram pareciam mais longos do que nunca. Luna? Ele disse, com um sorriso sem saber se era saudade ou nervosismo. Miguel. Ela respondeu, e o nome saiu com gosto de lembrança doce e dor abafada. Por segundos, ninguém disse nada. Você expôs essas fotos? Ele apontou, ainda surpreso. Sim, foram feitas em Paraty. Algumas, você vai reconhecer. Eu reconheço todas. Ela sorriu, baixando os olhos. Achei que você nunca fosse querer me ver de novo, ele disse, baixando a voz. Eu pensei a mesma coisa de você. Ela retrucou, mais firme do que esperava. Eu fui um idiota. A gente brigou por nada. E depois, eu me calei. Eu também me calei. Não sei por quê. Talvez, medo. Ou orgulho. Ou os dois. Houve silêncio de novo, mas não era mais incômodo. Era um silêncio que escutava o que os corações gritavam. Você quer tomar um café depois daqui? Ele arriscou, os olhos buscando algum sinal de aceitação. Eu quero, mas sem promessas dessa vez, ela disse. Sem promessas. Só um café. E uma conversa, completou, dessa vez sorrindo como no primeiro dia. A noite seguiu. Eles não se beijaram, não se abraçaram, mas conversaram como quem precisava tirar meses do peito. Riram das lembranças, se emocionaram nas pausas, se provocaram de leve. Ainda havia mágoas, ainda havia feridas, mas havia também vontade. Vontade de recomeçar, mesmo que aos poucos. O reencontro não foi como nos filmes, cheio de beijos na chuva e declarações em voz alta. Foi melhor, foi real. E assim, entre cafés e pausas, Luna e Miguel começaram, de novo, a costurar seus destinos. Afinal, como ela mesma disse naquela noite, quando algo é de verdade, ele pode até se perder, mas nunca se apaga. Capítulo 3. Entre palavras não ditas e olhares que gritam. O café depois da exposição foi simples. Uma cafeteria de esquina, luz amarela baixa, o aroma de grãos torrados envolvendo os dois como um cobertor invisível. Sentaram lado a lado, perto da janela, observando a noite da cidade que parecia andar mais devagar para eles. Falaram de tudo, menos do que realmente importava. Você ainda fotógrafa? Ele perguntou, mexendo o açúcar com distração. Todo dia. É minha forma de entender o mundo, ela respondeu. E você? Ainda desenha? Ele assentiu. Às vezes. Mas quando penso em você. Ele parou. Quer dizer, quando lembro de Paraty. Ela sorriu, mas não respondeu. Sabia que ambos estavam pisando em gelo fino, tentando entender até onde podiam se aproximar sem escorregar de novo. Nos dias seguintes, se viram mais 2 vezes. Primeiro num parque, depois num cinema alternativo onde assistiram a um filme francês que nenhum dos dois entendeu completamente, mas fingiram que sim. Miguel estava diferente. Menos impulsivo, mais presente. Mas Luna ainda mantinha a guarda meio erguida. Algo nela dizia que precisava ir com calma. E talvez, no fundo, ela temesse se perder de novo na intensidade que sempre os envolveu. Na 3ª semana, ele a convidou para conhecer seu apartamento. Prometo não preparar nada requintado. Só macarrão e vinho barato. Ela aceitou. O apartamento de Miguel era simples, cheio de plantas nas janelas e livros empilhados nos cantos. Uma mesa de madeira rústica dominava a sala. Na parede, quadros desenhados por ele, e em um deles, o rosto dela.
Você me desenhou? Várias vezes. Nunca consegui te tirar da cabeça. Luna engoliu seco. Por que não me procurou antes? Miguel suspirou, encostando-se na bancada da cozinha. Eu achei que você me odiava. Depois da briga, do silêncio, eu não sabia se ainda significava algo pra você. Eu também achei que você tinha desistido. Que eu era só mais uma. A frase doeu nele. Você nunca foi só mais uma, Luna. Você foi. Você é o meu ponto fora da curva. Ela se aproximou devagar. E se eu disser que ainda sinto tudo, mas tenho medo? Eu também tenho. Mas entre o medo e você, eu ainda escolheria você. O beijo veio sem aviso. Quente e denso, com gosto de saudade acumulada. As mãos se procuraram como antes, os corpos se reconheceram como se nunca tivessem se separado. Naquela noite se entregaram um ao outro não só com os corpos, mas com aquilo que tinham escondido desde Paraty, a certeza de que o que sentiam nunca passou. Mas a vida não é feita só de reencontros doces. Na manhã seguinte, Luna acordou com uma mensagem da faculdade. Um projeto internacional de fotografia havia sido aprovado. 6 meses na Espanha, tudo custeado. Uma oportunidade única. Ela encarou a tela do celular com o coração apertado. Era o que sempre quis. Mas agora havia ele. Miguel, ainda sonolento, a abraçou por trás. Tudo bem? Você tá estranha. Ela hesitou, depois mostrou a mensagem. Eles aprovaram. Eu fui selecionada. Ele sorriu, sincero. Isso é incrível, Luna. É, mas é em Madrid. Por 6 meses. Miguel ficou em silêncio. A gente acabou de se reencontrar, Miguel. E agora isso. Eu não vou te impedir. Você precisa ir. E nós? A gente se ama, certo? Ela sentiu. Então, se for de verdade, 6 meses não são nada. A gente espera. A gente luta. Luna sentiu uma lágrima escorrer. E se a gente se perder de novo? Então a gente se encontra de novo. A decisão estava tomada. O amor deles resistiu a uma briga, ao silêncio, ao tempo. Agora seria posto à prova pela distância. Mas havia algo novo entre eles, maturidade. E mesmo com medo, os dois estavam dispostos a tentar. Porque algumas histórias de amor não são feitas de caminhos fáceis, mas sim da coragem de recomeçar, todas as vezes que for preciso. Capítulo final, o que o tempo não apaga. 6 meses. 180 dias que pareciam uma eternidade quando Luna embarcou naquele avião para Madrid. Miguel foi com ela até o aeroporto. O último abraço foi longo, mas contido. Sem lágrimas exageradas, apenas olhos úmidos e palavras sussurradas como promessas silenciosas. Vai viver o seu sonho, ele disse, sorrindo com o coração partido. E você, vai continuar sendo parte dele mesmo de longe? Ela respondeu, tocando o rosto dele com as pontas dos dedos. A despedida parecia o fim de um capítulo, mas ninguém sabia se era também o fim do livro. Nos primeiros dias a saudade era leve, quase doce. As mensagens eram constantes, os vídeos engraçados, os áudios longos como conversas de travesseiro. Eles tentavam manter o vínculo vivo, costurado por palavras e fuso horário. Luna se apaixonou por Madrid. Pelas ruas de paralelepípedo, pelos cafés pequenos escondidos entre becos antigos, pelas manhãs frias e pelo céu sempre azul. Seu trabalho fotográfico ganhou profundidade. Ela capturava rostos com alma, silêncios que diziam mais que gestos. Vivia intensamente, mas nunca sem ele no pensamento. Miguel se afundou no trabalho. Cresceu na agência, assumiu projetos maiores, se reinventou. Mas havia noites em que o quarto parecia vazio demais. Ele olhava os desenhos e via o rosto dela em todos. Sentia falta da risada, dos olhos que pareciam decifrá-lo sem esforço. Com o tempo, a distância começou a pesar. Mensagens começaram a demorar mais para serem respondidas. Os horários já não batiam. Quando ela acordava, ele já estava no meio de reuniões. Quando ele saía do trabalho, ela estava exausta de tanto andar por galerias e reuniões em outro idioma. Vieram as inseguranças, os silêncios desconfortáveis, as suposições. Será que ela está conhecendo alguém lá? Será que ele ainda sente o mesmo? Até que numa noite de outono em São Paulo, Luna ligou em vídeo. Miguel, a gente precisa conversar. O coração dele apertou antes mesmo da tela carregar. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Não, mas eu sinto que estamos cada vez mais distantes. A gente tá tentando, Luna. Isso é só uma fase. Mas dói. E às vezes eu me pergunto se estamos insistindo em algo que ficou lá atrás, em Paraty, e não aqui, agora. Miguel demorou a responder. A voz dele saiu baixa. Você quer terminar? Ela fechou os olhos por um segundo. Eu não sei o que eu quero. Só sei que estou confusa. E com medo de que a gente esteja se machucando tentando manter algo que já foi. Silêncio. Tudo bem, ele disse por fim.
Se você precisa desse tempo, eu vou respeitar. A chamada terminou ali. E pela primeira vez desde o reencontro, o silêncio voltou. Não o silêncio leve de um casal confortável, mas o silêncio amargo de quem se afastou sem saber se ainda voltará. O tempo passou. O inverno chegou. E com ele, uma ausência que nem o frio explicava. Miguel não a procurou. Luna também não. 2 orgulhos. 2 corações machucados. 2 histórias interrompidas. Mas havia algo que nem o tempo nem o silêncio conseguiam apagar: a memória do amor. Na última semana do programa, Luna foi convidada a expor suas fotografias em uma pequena galeria em Madrid, uma exposição solo. A sala estava cheia, os elogios vieram em espanhol, inglês, francês. Mas tudo parecia vazio. Na parede principal, uma imagem destacava-se. Uma foto preto e branco tirada no Brasil anos antes. Miguel rindo ao lado de uma bicicleta antiga, o mar ao fundo, o sol filtrado pelas árvores. Ela o havia fotografado sem ele perceber. Ao lado da imagem, uma legenda curta: algumas pessoas a gente não esquece, a gente eterniza. Naquela noite, ela entendeu que o amor verdadeiro não se desfaz, que distância, tempo e orgulho são apenas pedras no caminho, que havia algo maior do que o medo, a vontade de voltar. Luna voltou ao Brasil em silêncio. Não avisou ninguém, nem mesmo ele. Pegou um táxi do aeroporto direto para o bairro de Miguel. Lembrou-se da cafeteria onde tomaram café, do parque onde conversaram, do apartamento dele. O coração disparou ao chegar em frente ao prédio. Respirou fundo. Subiu. Quando a porta se abriu, ele estava lá. Cabelo mais bagunçado, barba por fazer, camiseta velha. Mas os olhos eram os mesmos. Os olhos dela. Luna? Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Eu voltei. Ele não disse nada. Apenas a abraçou. Forte. Como quem encontra o lar depois de muito se perder. Me desculpa por não lutar mais. Eu devia ter ido atrás de você. Eu também. Mas talvez a gente precisasse disso. Para saber que mesmo com tudo, a gente ainda escolhe um ao outro. Ele encostou a testa na dela. Eu escolho você. Hoje, amanhã, e todos os dias depois disso. Ela sorriu entre as lágrimas. Então vamos. Um dia de cada vez. E ali, na sala simples onde tudo começou a se reconstruir, eles se beijaram como se o tempo nunca tivesse passado. Porque no fim das contas, o verdadeiro amor não é aquele sem falhas. É aquele que sobrevive a todas elas. Fim.